A necessidade de compreender o tempo e de controlar a sua passagem acompanha o homem desde muito cedo na história. As maneiras de medir o tempo evoluíram dos primeiros relógios de sol aos mais precisos e sofisticados relógios digitais. O tempo é um ponto de vista dos relógios, escreveu o poeta Mário Quintana. Será que essa transformação dos relógios mudou também o nosso ponto de vista do tempo? Como medimos e como usamos o nosso tempo hoje? O uso do tempo, ele não é o mesmo para todas as culturas. Quer dizer, ele está sujeito às transformações culturais, às diferenças históricas, às diferenças regionais, etc. As civilizações agrárias, que são, de certa forma, a origem de todas as nossas culturas, né, viviam a experiência temporal muito regulada pelos ciclos da natureza. Evidente, quer dizer, os tempos de plantar, de colher, as estações, a noite, o dia, a hora de descansar, a hora de trabalhar, que é quando tem luz, que é quando tem sol. Quer dizer, as antigas civilizações agrárias, a experiência temporal era muito compatível, ou muito solidária, digamos assim, aos ciclos naturais. Tanto que talvez nós idealizemos um pouco, como se esse fosse um tempo mais natural, né, o tempo da natureza. No final da Idade Média, já a partir dos séculos XII, XIII, começam a surgir os primeiros relógios de ponteiro, sem marcar segundos, nada disso, que eram colocados nas torres das igrejas. O que deixa evidente para nós que esse tempo da natureza, que ainda era uma civilização bastante agrária, era pontuado pelo tempo religioso, que estava muito solidário ao tempo da natureza. Quer dizer, as festas de Páscoa, de colheita, de inverno, de Natal, etc. O ciclo da noite e do dia, a hora do despertar, a hora da Ave Maria, o sino que bate, e todos os ciclos importantes da vida das pessoas também eram regulados pela igreja. O nascimento, a primeira comunhão, o crisma, casamento, a vida sexual. A igreja, o tempo da igreja era o tempo, digamos assim, que mais organizava a vida social, além do tempo do trabalho, que ainda seria o tempo da agricultura, ou seja, da natureza. Em seguida começam a aparecer relógios nas torres das prefeituras, o que mostra que, além do tempo da igreja, com talvez a complexificação das cidades, com um pequeno crescimento ainda das cidades, né, que para quem vivia lá era um grande crescimento, eles não tinham a nossa perspectiva, né, o tempo administrativo, o tempo social, também começava a ter a sua marcação, né? Não era mais apenas o tempo da colheita, o tempo da religião. E, evidentemente, com a Revolução Industrial, e isso nós estamos até hoje nos desdobramentos disso, já no digital, nos milésimos de segundos cronometrados, o tempo passa a ser marcado pelos relógios das fábricas, né? Os relógios de ponta, os relógios nas linhas de produção, que é o tempo do trabalho. Bom, aí é o tempo do capitalismo, né? Nesse tempo, digamos assim, nós estamos até hoje. Antes havia os relógios d'água, antes havia os relógios de areia. O tempo fazia parte da natureza. Agora é uma abstração, unicamente denunciada por um tic-tac mecânico, como acionar contínuo de um gatilho numa espécie de roleta russa. Por isso é que os antigos aceitavam mais naturalmente a morte. Se o tempo humano nunca esteve inteiramente à disposição dos indivíduos, quer dizer, em nenhuma sociedade humana cada um faz exatamente o que quiser do seu tempo. Até em sociedades indígenas o tempo pode ser muito solto, digamos assim, muito desorganizado o uso cotidiano do tempo. Um vai pescar, o outro fica dormindo mais tempo, etc. Em sociedades indígenas brasileiras, que são as que a gente conhece mais. Mesmo assim, as festas, os rituais, têm suas datas. O tempo cronológico, o momento da iniciação dos adolescentes, etc. E se o tempo humano nunca esteve inteiramente à disposição, e a gente pode pensar que a forma mais antiga e mais permanente de exercício do poder é o controle do tempo, né? Não há nenhuma sociedade em que o poder não se instaure por alguma forma de controle do tempo. E no capitalismo o que acontece é que pela primeira vez na história, além do tempo ser controlado socialmente, ser controlado pelo trabalho, etc., uma parcela do tempo do trabalhador passou a ser expropriado dele sem que ele soubesse. Isso é a mais-valia.
Quer dizer, pela primeira vez, porque o escravo sempre soube que trabalhava, o camponês sempre soube que trabalhava, e quantas horas trabalhava, e quanto de cana ele podia colher, e quanto de gado ele podia ordenhar, ou o artesão, quantas cadeiras ele conseguia fazer. Pela primeira vez na história, não só o homem não é senhor do seu tempo, como ele não sabe que uma parte do seu tempo foi tirada dele, né? Que é a mais-valia, que é o tempo de trabalho que não está pago pelo salário, que é o tempo que vai para o capitalista. Isso é um detalhe importante, porque talvez tenha a ver um pouco com a origem da nossa confusão, mas sem querer evitar a palavra também, alienação, no uso do tempo que nós queremos que seja nosso. Nós não sabemos mais qual tempo é nosso e qual tempo nós estamos cedendo para algum senhor que a gente não sabe bem qual é. No filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin é um operário que tem sua vida regulada pelo relógio das fábricas, pelo ritmo das máquinas. Relief man passing. Relief man passing. Quit stalling. Get back to work. Go on. Você não faz aquilo que você gosta. Então muitas vezes você vai pelo que dá mais valor, o que dá mais retorno. E se as pessoas começassem a ter essa consciência de que fazer aquilo que gosta é aquilo que pode dar um retorno para você também, talvez não seria uma forma de, pelo menos, minimizar essa tensão toda? Me dá vontade de brincar com você, dizer, poxa, além de dar sangue a gente ainda tem que gostar? Eu não sei se é possível. Eu gosto muito, por exemplo, da profissão que eu escolhi. Mas não quer dizer que eu goste de trabalhar tanto quanto eu trabalho. É muito diferente. Eu acho que essa ideologia de gostar do trabalho é um jeito de mascarar a exploração do trabalho. Tudo bem, nós estamos sob o capitalismo, por enquanto não estamos vendo no horizonte nenhuma superação possível, mas eu gosto de pensar que haverá uma superação possível. E explorar não é só uma questão de trabalhar para alguém. É trabalhar para alguém que uma parte do seu trabalho ele tira para ele ficar rico e não para você. É isso. E isso não tem como gostar. É melhor a gente não gostar, inclusive. Eu acho preferível não gostar. Eu acho que a mudança mesmo vai ter que ser uma superação dessa voracidade capitalista. Porque essa aceleração é a aceleração da acumulação de capital. A gente não tem noção disso, porque não é a gente que está acumulando. Mas é isso que acelera o nosso tempo. O tempo coletivo, digo, né? Tanto que a gente fez a tal da bolha, de uma acumulação muito acelerada, de um capital, inclusive virtual, que acelerou tanto que não tinha trabalho humano que desse conta de produzir riqueza o suficiente, e a bolha estourou. E é possível que a gente, efeito psicológico da crise, seja dizer, gente, podemos correr um pouquinho menos, não é nem parar de correr um pouquinho menos. Uma frase de um paciente meu, que eu usei como epígrafe no livro, uma hora, em que ele diz assim, nossa, eu percebo que eu vivo assim. Olha, vamos andar logo com isso, para acabar logo, para ir para casa logo, para dormir logo, para acordar logo, para começar a trabalhar logo, para viver logo, para morrer logo. Ele mesmo foi fazendo a ironia de que não vai dar para interpolar outra coisa se você continua exatamente assim, o que você está pedindo é para morrer logo. Claro que você vai morrer na idade que tiver que morrer, não é? Mas a sensação de morrer logo é como se eu só corri e achando que ia chegar em algum lugar. Mas se eu continuei só correndo, eu cheguei na morte. Mais depressa, entre aspas, é que não é mais depressa, mas enfim, até a nossa o paradoxo é que nós somos uma sociedade muito mais longeva do que todas as outras que nos precederam, mas é como se de repente só pudesse haver esse pé no freio na velhice, na velhice quando nós já não temos mais, inclusive, condições físicas de usufruir um pouco mais.